Boa noite. Boa noite. Me chamo Vladimir. Melhor, são todos unidos. Temos a Fernanda e o Maurício. Nós vamos falar sobre a empresa em que trabalho, que chama-se Ikezaki Cosméticos. É uma rede de perfumarias localizadas na cidade de São Paulo. É uma rede de perfumarias que tem 48 anos de existência. Até 5 anos atrás nós éramos uma única loja e de 5 anos para cá nós começamos o nosso plano de expansão. Então hoje nós somos 4 lojas e temos aí mais uma loja sendo aberta até janeiro do próximo ano, 2012, e outras que estão por vir, né? Então é uma empresa familiar. Tudo começou com essa loja de cosméticos e hoje o grupo Ikezaki é formado por 9 empresas, todas que atuam no setor de beleza, todas atuantes no setor de beleza. Então nós temos a unidade de varejo, nós temos uma unidade de atacado, nós temos fábrica de secadores e aparelhos elétricos, todos focados no mercado profissional, cabeleireiros, manicures, esteticistas. Temos distribuidora, temos fábrica de acessórios para cabeleireiros, fábrica de mobiliário para salão de beleza, clínicas estéticas e spas, enfim, são 9 empresas. E temos uma empresa também que promove uma feira de beleza anual, que é a Beauty Fair, que acontece todos os anos no segundo semestre no Expo Center Norte. São 9 empresas e nós vamos tratar exatamente de uma unidade do grupo, que é a Ikezaki Cosméticos, que são as lojas de varejo, né? A marca Ikezaki Cosméticos, ela está firmada, ela foi construída em 5 pilares: a tradição, inovação, referência, relação emocional e também os serviços que ela presta. Quando a gente fala de tradição, a gente está falando de tempo de mercado, são 48 anos de existência, seriedade, credibilidade, a confiabilidade que nós conquistamos junto ao nosso cliente, que é e são todos os profissionais da área de beleza, os cabeleireiros, os manicures, esteticistas. Eles são os nossos grandes parceiros do negócio, né? Solidez e pioneirismo e a continuidade e a garantia de produtos. Então você hoje procura um produto, se não tiver na Ikezaki, não tem em nenhum outro lugar. Por favor? Quando a gente fala em inovação, a marca Ikezaki foi construída porque ela sempre trouxe para o cabeleireiro, principalmente para cabeleireiros e manicures, as inovações do mercado. Então, além de trazer o que é novo no mercado e oferecer para o profissional, nós também criamos conceitos. Criamos uma área específica para o profissional, que nós chamamos de toque profissional. Só entra nesse setor, em todas as lojas nós temos o cabeleireiro que foi lá, mostrou o diploma de cabeleireiro, e aí ele recebe uma carteirinha magnética, ele passa por uma catraca e a partir desse momento, dessa área que ele acessa, ele tem acesso a todos os produtos que não são vendidos em perfumarias. São vendidos apenas através de distribuidores do fabricante ou do importador para o salão ou para a clínica estética. Então só tem acesso ao cabeleireiro e esteticista. A gente sempre oferece para os clientes as novidades, o que tem de mais novo no mercado e as tendências em tecnologias. Quando a gente fala em referência, é uma loja cheia, que tem variedade, preço, uma vitrine para o mercado, conhecimentos técnicos, serviços, é uma loja do profissional, uma loja completa, tem uma atmosfera profissional. A dona de casa chega lá, a mulher comum, secretária, advogada, ela chega lá e ela procura ver quem está do lado dela na gôndola, comprando o produto que ela também quer comprar, para saber se quem está do lado dela é cabeleireiro, para ela tirar uma dúvida, para pegar uma informação técnica. Então a loja tem uma atmosfera profissional, porque a gente tem cabeleireiros todos os dias na loja fazendo compras. E eles são o nosso grande diferencial. A força da marca, a fartura de produtos. Hoje você procura um esmalte, talvez você não encontre uma cor, porque as pequenas perfumarias elas não compram todas as cores de todas as marcas, de todas as coleções. E na Ikezaki você tem todas as cores de todas as coleções, de todas as marcas. É o delírio das mulheres. É o delírio das mulheres e das crianças, é uma loucura. Nossa. Promoções e ofertas, enfim. Quando a gente fala em relação emocional, nós realizamos vários eventos para comemorar as datas dos profissionais.
Então, tem dia do maquiador, dia do cabeleireiro, dia do esteticista, dia do manicure. Isso tudo geram grandes eventos internos. Ontem a gente teve um evento para comemorar o dia do cabeleireiro, que foi dia 13 de novembro. Ontem a gente fez um evento para 500 cabeleireiros dentro da nossa loja, num dos nossos centros técnicos, porque o que garante essa relação emocional são os centros técnicos, onde a gente ministra e oferece para as pessoas comuns cursos de formação profissional, para que ela possa se formar manicure, esteticista ou depiladora, para que ela possa gerar renda. A gente está fazendo uma inclusão, até uma inclusão social, com pessoas, com mulheres que não tinham renda ou que a partir de algum momento da vida ela tem que trabalhar para sustentar a casa. Cursos 100% gratuitos? Alguns deles sim, outros você compra um produto e ganha o curso. Esse produto que você comprou você não vai usar no curso, mas é o produto que você vai usar na sua casa para ganhar dinheiro também. É muito legal. Os centros técnicos, né, como a gente falou, e a área de assistência técnica também, que faz com que a gente possa garantir essa relação emocional com o cliente. Ah, estou com o secador, acabou de quebrar, vem, conserta na hora e leva para o salão para voltar a trabalhar. Por favor, não é isso. Não, volta. Volta um. Serviços, a gente fala dos canais de venda, que são as lojas, a localização das lojas, sempre em pontos estratégicos, o atendimento especializado. A gente tem, além dos cabeleireiros que frequentam as lojas, nós temos equipes de cabeleireiros que são funcionários nossos, que ficam durante todo o expediente na loja, somente para tirar dúvida de cliente, independente da marca que ele quer comprar. Se quer comprar uma coloração, você chega lá, procura o nosso técnico e ele vai dizer: você não vai comprar essa coloração. Ele é pago para dizer não na maioria das vezes. Mas esses produtos são concorrentes de vocês? Não, nós não somos fabricantes, nós somos loja. É que eu tenho um cabeleireiro, pelo menos um cabeleireiro em cada loja, para dizer para você, Sara, se você pode ou não comprar o produto que você quer comprar. E muitas vezes o que você quer aplicar no seu cabelo vai derrubar o seu cabelo. Eu já passei por essa experiência na Ikezac. Eu tingia meu cabelo de loiro, eu queria comprar uma tintura e o profissional falou: esse você não vai usar. Não compra. A gente prefere não vender do que vender e ter problema depois, né? Muda, por favor, Maurício. Então, a Ikezac, ela se posiciona de uma forma com o mercado, porque ela quer ser percebida como uma loja que é referência no mercado, é uma loja profissional, é uma loja completa, ela tem um entendimento profissional, ela tem essa atmosfera, é uma loja que traz inovação, novos conceitos, produtos e serviços. A missão da Ikezac, isso há 5 anos atrás, quando nós montamos o nosso planejamento estratégico, nós definimos a missão da empresa, que é proporcionar bem-estar aos consumidores e estimular o desenvolvimento do setor de beleza e dos profissionais, oferecendo a variedade de produtos com procedência, serviço de qualidade e a excelência no atendimento. Baseado na missão, nós temos os valores: ser ético através da honestidade, respeito nas relações com fornecedores, clientes, colaboradores, gostar do que faz, buscar sempre os resultados, estar aberto às mudanças, promover a inovação, desenvolver e valorizar os colaboradores, buscar parcerias de longo prazo e praticar continuamente o espírito de equipe. Baseado nesses valores é que a gente vai agora para a área de RH. Através desses valores é que a gente busca o nosso profissional, o nosso colaborador. Então, a nossa estrutura de RH, ela é composta por uma gerente de RH e 4 coordenações. Nós temos 4 coordenadores, um para a área de recrutamento e seleção, departamento pessoal, benefícios e treinamento. Aí o organograma que a gente acabou de falar, gerentes de RH, os coordenadores, e o recrutamento e seleção é formado por uma coordenadora e 2 assistentes que atendem as demandas das 4 lojas e de um centro de distribuição. Porque além das 4 unidades, nós temos um CD que abastece as lojas. Esse povo trabalha muito. Uma coordenadora e 2 assistentes não são suficientes. O que a gente tem que nos ajuda é que, como nós somos 9 empresas do grupo, os RHs eles são interligados. Nós temos um RH corporativo que gerencia todos os RHs, né? E esses RHs se conversam. Então, muitas vezes, um candidato que passou por um processo de recrutamento de seleção na unidade de atacado, o perfil dele não é para atacado, é para o varejo.
e aí ele é prontamente encaminhado para o varejo, e muitas vezes a gente já absorve na hora. Então, a gente tem essa facilidade entre os RHs, isso nos ajuda bastante, mas a gente sabe que o departamento precisa de muito mais pessoas para trabalhar. Como é feita a captação de talentos? Através de bancos de talentos, Cato Manager e outros. E como a gente tem os RHs das empresas e os RHs são interligados, a gente tem esse trânsito de currículos e de fichas e de entrevistas já passadas, candidatos aprovados, e aí a gente faz esse tabuleiro de xadrez. As lojas também funcionam como bancos de currículo. Então a gente tem muita gente que bate na loja lá de todo dia. Onde é o departamento pessoal? Tem que trazer um currículo. Então as lojas recepcionam esses currículos, encaminham para o RH. Muitas vezes, como a matriz, o RH é na matriz, então as pessoas vão direto ao RH tentando fazer uma entrevista na hora, e não é assim que funciona. Então eles deixam o currículo, agendam entrevistas, ou algumas vezes até são entrevistados, de repente acabou de chegar uma operadora de caixa e estou precisando agora da operadora. Então a gente tem um recebimento muito grande de currículos nas lojas e até no próprio RH lá na matriz, né? Para as vagas de nível gerencial, de diretoria, tem um headhunter que trabalha para a empresa. Aliás, esse headhunter trabalha para o grupo Ikezaki e ele faz a captação dos executivos para a gente. Dentro de todo esse conteúdo que eu fui exposto... Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Desculpa te cortar. O nosso setor de recrutamento e seleção ainda é da idade da pedra. A gente não tem nem o trabalho conosco no nosso site Ikezaki ainda. Então nós desenvolvemos, né, um departamento, como seria o procedimento passo a passo, né, do recrutamento e seleção dessa empresa, da Ikezaki, né, tendo a ideia de que eles não trabalham, os departamentos de RH conversam entre si, porém eles não têm integração com a gestão total, sabe, com todos os gestores, eles não departamentalizam a ideia de recrutamento e seleção, né? É o RH da matriz com o RH das filiais. Então eu escolhi, então tá bom esse candidato, então pode mandar para trabalhar. Então ele chega para trabalhar com aquele gestor, o gestor nem conhece de uma forma conceitual, né, na maneira que ele precisa conhecer o perfil daquele colaborador, né? Então simplesmente o pessoal começa a trabalhar após o atendimento da demanda de serviço, né, o desenvolvimento dos processos desse colaborador, que ele venha conhecer o perfil, né, para ver se adequa ou não. Então, para que não haja nenhum tipo de desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, né, e até uma certa agilidade, né, no procedimento de captação e de seleção, nós desenvolvemos aqui, né, como eu já havia mencionado, um passo a passo. Um procedimento por recrutamento e seleção. Qual é o objetivo desse procedimento? Né? Apresentar formas de atuação e ferramentas que contribuam para a captação eficiente dos candidatos que se enquadrem dentro do perfil, né, que esse gestor menciona, porque eles não fazem detalhamento de perfil. Eu preciso de uma operadora de caixa, uma operadora de caixa, mas em algumas situações o departamento de recrutamento e seleção não sabe na íntegra, né, quais serão as reais atividades envolvidas por aquela operadora de caixa. Né? Não tem uma descrição de cargo, não tem alinhamento de perfil, não há uma descrição sobre o perfil, sobre as atividades a quais aquele cargo vai desenvolver. Né? Então, dentro deste... Qual é a atividade? Redesenhando o processo. Qual a atividade que vai ser exercida? Identificar a necessidade de um recrutamento e seleção, né? Qual é a necessidade para que eu, né, e dê início ao meu procedimento de captação e de seleção para determinada vaga. Levantar o perfil juntamente com o gestor, né, que está solicitando, definir e aplicar estratégias de recrutamento, garantindo, dando prazo, olha, eu abri uma vaga em 30 dias, eu consigo atender essa demanda para você. Não ficar um processo seletivo aí perdurando por meses, sem nenhuma posição, sem nenhum feedback, tanto para candidato quanto para gestor. Né? Definir e aplicar
assim, aplicar estratégias de seleção, dar feedback aos candidatos, admitir o candidato escolhido, né? E como que eu vou desenvolver tais atividades propostas? Recebendo requisição de pessoal para substituição ou aumento de quadro, não simplesmente, olha, eu preciso de um funcionário, dá para você, né, recrutar alguém para mim? Não, ele vai ter conforme o anexo 1, ele vai ter um formulário, qual ele vai preencher e encaminhar para o Departamento de Recursos Humanos. E esse é o formulário da requisição de pessoal. É um formulário interno, a qual todos os gestores solicitantes de algum tipo de vaga, né, vão ter acesso. Descrever o perfil da vaga em conjunto com o solicitante, tem que conter no mínimo as atividades, quais serão as atividades realizadas, qual o perfil comportamental que eu preciso para essa vaga, entende? Eu tenho que desenhar o perfil, fazer um mapeamento de fato. Por quê? Porque eu estou captando, selecionando essa pessoa. Eu não sei na íntegra como que vai ser o procedimento, o dia a dia dessa pessoa. Então, quem sabe o dia a dia do candidato, o dia a dia, como vai ser o dia a dia do candidato, é o gestor ao qual está solicitando a vaga. Então, alinhar esse mapeamento com o gestor, com quem solicita a vaga, né, é o princípio. E nós temos um anexo, que é a descrição de cargo, né, que a descrição de carga é a base para esse mapeamento de perfil. Esse é um modelo de descrição de carga que nós estamos propondo, né? Em todas as atividades exercidas, quais são as responsabilidades do cargo, quais são os equipamentos utilizados, quais são os recursos, né? O diretor assina e também o candidato é ciente das atribuições dele. Utilizando a melhor opção de recrutamento em relação à vaga, podendo ser recrutamento interno, externo ou misto, né? Eu posso tanto lançar a vaga aqui dentro das lojas e também fora. A captação pode ser tanto externa quanto interna. Nós temos o anexo 3, que é a solicitação de emprego para quem não tiver a apresentação de perfil, ou até mesmo porque currículos não contemplam tudo que nós precisamos saber. Então, pode tirar. É fornecido uma ficha para preenchimento. No anexo 4, é a ficha de inscrição para o processo interno. Então, ela tem toda uma divulgação mediante a qualquer tipo de divulgação de vaga interna que haja. Pode tirar. No anexo 5, é o controle de currículos e quais as indicações que a empresa também recebe, porque existem indicações, né? Então, o RH ele faz meio que um mapeamento de currículo que ele recebeu, quais são as observações, para ele ter um controle sobre aquilo que ele está tendo, que ele está armazenando. Pode tirar. Triando candidatos conforme o perfil, trabalhar com competências, nós indicamos, investigar o repertório comportamental do entrevistado, identificar possíveis potenciais. Por quê? Porque às vezes o colaborador, a pessoa é contratada, né, e não se sabe ao certo até onde que nós podemos chegar, né, em quesitos de atividade com aquele profissional. Realizar no mínimo testes de matemática, português, raciocínio lógico para vendedores e supervisores de venda, informática, Excel, português também para analistas de vendas e cargos administrativos. Testes de aptidões, né, para quem for utilizar veículos da empresa, né? E também aqui a gente deixa uma observação para desempenho de suas funções, né, para que você verifique também quesitos de fugiu a palavra agora, de CNH, para que seja verificado, né, tipos de categoria, pontuação, que isso é muito importante, né? Utilizando também testes psicológicos, claro que são privados para quem é psicólogo, no caso, né? O IFP, o PATI, para cargos de liderança e ensino superior. PATI e o cálculo gráfico para cargos operacionais, atendentes e expositores. No processo de seleção onde houver dinâmica de grupo, aconselhamos que o responsável pela solicitação da vaga esteja presente,
né? Para que ele já comece dessa dinâmica, uma familiarização com os candidatos da vaga, certo? Realizando entrevistas para validação dos candidatos pré-aprovados, conforme o anexo 6. Após a dinâmica, ele faz uma filtragem, após esse filtro, ele vai fazer a entrevista com as pessoas a quais ele acredita ainda que estejam aí dentro, né, do perfil do cargo. Então aqui ele tem como fazer um mapeamento, um acompanhamento de todo o processo da pessoa, o candidato, se é indicado ou não, tem cargo, tem entrevista inicial, tem a pontuação do candidato neste relatório. Pode tirar. Aí sim, ele vai encaminhar os melhores candidatos para a entrevista com o solicitante da vaga, conforme o anexo 7 que nós propomos aqui. Quando eu encaminhar o candidato para o gestor, solicitante da vaga, ele já vai, eu envio para ele, né, um desenho do perfil, né, de quais são os principais, o potencial que a gente pode estar desenvolvendo nessa pessoa, nesse candidato, quais são no que ele me surpreendeu nas etapas do processo, quais foram as pontuações, todo esse tipo de alinhamento. Então ele já tem uma ideia, né, através dos meus relatos, da minha análise desse candidato, e também ele já tem, né, um preconceito referente a esse candidato devido ao acompanhamento em dinâmicas e alguns outros processos. Tá bom, encaminhou. Dar feedback aos participantes do processo, os quais não foram aprovados. O retorno deverá ser dado pessoalmente em caso de recrutamento interno, por e-mail, telefone ou telegrama, ou como achar de uma forma mais adaptável, né, para recrutamento externo. Aprovando o melhor candidato para a vaga, solicita-se documentos, conforme o anexo 8, para o candidato aprovado. Encaminha os documentos para a área de departamento pessoal. Esses são os documentos básicos que são solicitados para tirar, né? Registra-se o aprovado, encaminha o recém-admitido para uma integração, né? E acompanha o desempenho pelo período de experiência. Ele vai ser acompanhado pelo período de 45 mais 45 dias, né? Para que se avalie como que está sendo a produtividade, como que ele está exercendo as atividades, no que ele está contribuindo, qual está sendo o desempenho dessa pessoa, tá? Tudo, claro, sempre com o aval do gestor, sempre o gestor acompanhando, tudo havendo sempre uma grande integração entre gestores de áreas e departamento de recursos humanos. Boa noite, eu sou Maurício. Bom, então, observando que o Vladimir e a Fernanda expuseram a nova proposta para corrigir os problemas de agilidade, falta de tempo e... falta de processos, né? E também para evoluir o departamento pessoal, a nova proposta é adotar as novas práticas de mercado, que ultimamente tem crescido bastante, as empresas têm adotado, que são o quê? Utilizar as redes sociais e ferramentas de busca na internet, como por exemplo, Google, Twitter, LinkedIn, Orkut e Facebook, né? Então assim, tem crescido bastante e inicialmente isso começou ali em meados de 2008, muito fraquinho para 2009 e tem aumentado a utilização dessas ferramentas. Então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho, seguindo novas práticas e tendências de mercado para recrutamento e seleção. Nos últimos anos em diante, considerando de 2008 para 2009 inicialmente, tem sido cada vez mais frequente a utilização de novas ferramentas tecnológicas pelas empresas, como as redes sociais, que contribuem bastante nesse processo, tornando-o mais ágil, prático, com menor ou sem custo algum, além de possibilitar maior grau de sucesso na contratação de algum profissional.
A rede mais utilizada, obviamente, é a LinkedIn, que é uma rede social voltada para fins profissionais. Tá? Em seguida vem Facebook, depois Twitter e as outras ferramentas, como o Orkut e também o próprio site do Google, onde você pode digitar o nome do candidato e fazer algumas pesquisas referentes ao nome dessa pessoa, verificar que informações estão públicas a respeito daquela pessoa. Né? Então, além das redes sociais, também, assim, eu acabei de falar, além das redes sociais, também é utilizado para obtenção de mais informações a respeito dos candidatos, a poderosa ferramenta de busca, que é o site do Google, que é um dos melhores mecanismos de pesquisa da internet. Então, por que adotar essa prática? Né? Então, assim, como todas as decisões, temos os pontos positivos e negativos. Com elas, vêm as vantagens e desvantagens. Então, por que adotar? Vantajoso porque é mais ágil, né? Então, assim, isso vai, de repente, impactar em evitar de contratar mais gente para o departamento pessoal, no caso, o pessoal de recrutamento e seleção, porque se está mais ágil, já facilita para quem está fazendo um processo de recrutamento e seleção. Custo baixo ou zero, que foi o que eu falei anteriormente. Maior assertividade na contratação, você tem um grau maior de sucesso na escolha do candidato certo para aquela vaga, para que ele consiga atender a demanda. Possibilidade de atrair muito mais candidatos, né? Você publicando uma vaga da sua empresa nessas redes sociais, nessas ferramentas tecnológicas, você tem um poder de procura muito grande por parte dos profissionais. Então você tem muito mais escolhas, né? Você tem muito mais opções e, junto com a praticidade, acesso a muito mais informações dos candidatos. Então, além das ferramentas de busca, como por exemplo o Google, nas redes sociais, onde você pode verificar fotos, observar o comportamento, se o candidato, como ele interage com as outras pessoas, como é que se ele é líder de algum grupo que ele criou naquela rede social e como é que ele consegue mobilizar aquelas pessoas, tudo isso observado e conta como vantagem. Aproximam o contato entre empresa e candidatos. Então, assim, a aproximação entre o candidato e a empresa fica evidente, porque, assim, é um canal direto de ligação com a empresa e com o candidato. Eu, como recrutador, eu estou observando naquele momento o perfil do candidato. Então, é instantâneo o acesso à informação que eu tenho a respeito daquela pessoa. Então, encurta a distância entre empresa e candidato. Facilita mais identificar nos candidatos o perfil requerido. Então, você observando o comportamento do candidato nas redes sociais e as informações publicadas a respeito dele, você consegue ter um feeling para saber se aquele candidato é o ideal para aquela vaga, se corresponde ao perfil. E algumas desvantagens que eu consegui detectar. Por exemplo, se você não souber utilizar corretamente essas ferramentas, você pode se perder no processo de recrutamento e seleção e haver um desperdício de tempo. Nem todos os cargos requeridos podem ser encontrados nas redes. Isso é fato. Tá? Nem cargos, principalmente cargos gerenciais e de direção, dificilmente serão encontrados nessas redes. Não que não consiga encontrar, mas com menor frequência, né, do que cargos operacionais ou alguns de liderança. Não deve ser utilizada como principal ferramenta, mas sim como complementar. Então, não deve utilizar como base para amparar você no processo de seleção somente essas ferramentas. O indicado é que se utilize essas ferramentas no início do processo, né, que é quando você vai fazer a captação. E mesmo assim, com essas poucas desvantagens que eu detectei, ainda é vantajoso trabalhar com essa ferramenta tecnológica.
Então, assim, algumas empresas atualmente estão adotando essa prática, dentre elas, como vocês podem ver que eu fiz pesquisas, são empresas grandes, Santander, Itautec, Natura, Equity Bankster e Ambev. Então essas já estão fortemente amparadas por essa prática, né? E